Quando eu falo da aliança edênica, pensa o quê? É a aliança com Deus? A aliança edênica é a aliança do Jardim do Éden. Do Éden. Isso. A aliança edênica é a aliança do Jardim do Éden. O que quer dizer a aliança edênica? Eu quero dar uma dica preciosa para vocês. Quando você não tem como você arrumar pessoa boa em lugar ruim. Os lugares, os ambientes são catalisadores ou são inibidores. Em química, eu vou falar para você o que significa em química. Se você tiver uma tinta e você colocar um catalisador, ela vai secar a tinta mais rápido. Se você pegar um bolo e colocar um fermento, esse fermento vai potencializar. Então existem alguns lugares que você faz aliança com alguém, nos lugares ruins, ambientes pesados. A aliança tende a ser prejudicial. Deus não colocou o homem, Deus não criou o homem, Ele criou o homem só no sexto dia, porque Ele criou um ambiente. Deus criou o ambiente, Ele criou as árvores, Ele criou o sol, Ele criou as estrelas, Ele criou a água, Ele criou um ambiente. Então faça alianças quando você cria ambiente, alianças sexuais, alianças sentimentais, alianças de negócios. Tome cuidado que os ambientes, existem alguma cientologia que diz que até as cores potencializam o ambiente. As pessoas, existe uma coisa que chama cromoterapia. Existem pessoas que comem mais com o ambiente ruim. Existem pessoas que dormem quando a luz ela é dicrômica. Você precisa entender que quanto menor a luz, mais inteligência. Você precisa entender que as cores, através da Black Box, a neurociência descobriu que os ambientes, ela vai ajudar você a você aprender melhor. Descobriu que as músicas potencializam o teu aprendizado. Descobriu, então, por favor, não faça alianças com pessoas em lugares ruins, porque existe uma coisa que você pode não acreditar, mas o inimigo, ele é territorial. O inimigo não tem diabo e capeta para um monte de gente não. Catalogado apenas 7 milhões, existem mais de 8 bilhões de pessoas no planeta. Não tem demônio para todo mundo. Então o que acontece? Existem algumas coisas que você faz. Daqui a pouco você consegue viver uma vida cíclica, que você passa pelos mesmos problemas. Por quê? Porque o teu inimigo, que é os teus desejos, as tuas emoções, as tuas vontades, vem e depois volta de novo. Se você não vencer, você vai continuar com os mesmos problemas. Aí de tempos em tempos você passa pelos mesmos problemas. E aí você vai culpar as pessoas. Não são as pessoas. O Jardim do Éden até hoje existe. Eu fui lá no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é um lugar específico que foi criado, fica lá na região da Etiópia. Eu fui lá, eu visitei o local. Então, o que acontece? É um lugar, o lugar ele precisa ser propício. Quando você for fazer um distrato, também faça. Deixa eu chamar o Renato aqui. Renato. Um distrato, pegue também lugares. Não queira fechar ciclos em qualquer lugar. Porque para entrar no negócio precisa ter inteligência. Para sair precisa ter sabedoria. Tem gente que fala, eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada para não sair. Não, contratos têm distratos, não tem problema. Agora, tenha inteligência para abrir contrato e tenha sabedoria para fazer distrato. Não faça isso em qualquer lugar. Escute só, o Jardim do Éden, Deus não acabou com o Jardim do Éden por causa de Adão. O que Deus fez? Deus manteve o Jardim do Éden e tirou Adão. E ele continuou, e ele não deixou, falou assim que Adão ia morrer. Adão não morreu. Adão viveu naquele dia que pecar morrerá. Não, Adão não morreu. Ele viveu 900 e tantos anos. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Saiba que os lugares vai te ajudar a você fazer alianças eternas. Porque deixa eu falar uma coisa, isso vai ser louco agora. Você nunca ouviu isso que eu vou falar para você.
A Bíblia, que é um livro de sabedoria, você pode não acreditar na Bíblia, mas eu vou falar para você, tem 31.104 versículos, a Bíblia tem 66 livros, Bíblia significa biblos, que significa livros, é um livro que é feito para homens, para entender homens. A Bíblia começa a história contando sobre o jardim, e sabe como ela vai acabar a história? Termina a história no jardim. Então, qual é o seu jardim? Qual é o jardim que você está criando para você ter uma aliança duradoura e eterna? O teu jardim, cuida do teu jardim. O teu jardim é o teu casamento? O teu jardim é a tua empresa? O teu jardim é a tua amizade? Eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Vocês 4, meus alunos, eu tenho uma aliança com vocês, aliança eterna. De treinar vocês, vocês estão aprendendo, vocês não são mais a mesma pessoa. E você que está me ouvindo aqui, você está me aprendendo muita coisa aqui. Eu quero dedicar o máximo para você, para fazer uma aliança eterna. Segunda aliança, aliança adâmica. O que significa? Se a edênica tem a ver com lugar, a aliança adâmica tem a ver com uma pessoa. O que significa a aliança adâmica? Com Adão, exatamente. O que acontece? A aliança adâmica, Deus fez aliança com Adão. E aí, ele perdeu a aliança com Adão? Não. Adão pecou? Pecou. Por que Adão pecou? Ele pecou, escute isso que é segredo, isso é um segredo que eu vou falar para você. Se eu perguntar, eu vou perguntar aqui para eles, eu quero perguntar para você, por que Adão pecou? Ele pecou por quê? Vou perguntar para vocês 3. Por que Adão pecou? Renato? Porque ele deu ouvido para a esposa dele? Porque ele foi influenciado? Por que ele pecou, Ana? Eu acho que é porque ele foi influenciado pela mulher. Tá, então não é nada disso aí, tá? Só a Bíblia que vocês estão lendo é uma outra Bíblia, não tem problema. Eu vou falar uma Bíblia mais revelada para vocês. Escute esse segredo. Escute esse segredo. Muitas pessoas falam que Adão pecou pela desobediência, mas Adão não pecou pela desobediência. Adão pecou pelo desfrute. Deus, pela omissão. Deus colocou algo para que ele não pegasse, mas colocou um monte de coisa para que ele pudesse fazer. Ana, Renato e Helena, vocês podem fazer muito mais do que vocês estão fazendo. Vocês podem usufruir de muito mais coisa do que vocês estão usufruindo. Agora, quando você fica pensando, você deixa de fazer aquilo que você pode fazer, você começa a olhar aquilo que você não pode fazer. E aí a vontade é fazer aquilo que você não pode fazer. Pegou? Caiu a ficha? Clec, clec. Caiu a ficha aí? Caiu a ficha? Então deixa eu falar uma coisa muito importante para você.